Bom, para começar, eu queria contar um pouco sobre a minha história, né, como eu parei até aqui. Então, em 2005, eu decidi fazer gestão ambiental. Então, na minha família totalmente tradicional, eu sempre tive essa diferença de vontade de fazer algo que eu pudesse contribuir positivamente para o mundo. E foi durante a faculdade que eu fiz um trabalho numa comunidade em Santos, e era uma comunidade que fica próximo a um lixão que foi desativado, né? E aí, durante esse trabalho, eu me deparar com a forma como as pessoas se relacionavam com o resíduo, né? Então, toda aquela marca que ficou daquela relação foi algo que me marcou bastante, e, desde então, eu decidi o que eu queria para a minha vida, que era trabalhar com esse tema. Então, atualmente, eu lidero a Triciclos aqui no Brasil, né? Então, a gente vem trabalhando muito para tentar mudar esse cenário bem crítico. E, então, essa é um pouco da minha história. Vocês devem estar se perguntando por que dessa imagem de Marte, né? Então, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar agora? Mas, no ano passado, um dos sócios da Triciclos, que é o William McDonald, que eu acho que algumas pessoas devem conhecer aqui, que é o cara que começou a falar sobre Cradle to Cradle, sobre economia circular, né? Sobre essa necessidade de a gente identificar o impacto desde o início da cadeia até o final. E ele foi convidado a desenhar o que seria a estação da NASA em Marte. Então, esse convite, junto com outros especialistas, gerou uma série de discussões internas na Triciclos mas, de fato, como a gente constrói algo com impacto zero, né, em Marte, num lugar totalmente intocado? Então, qual a energia que eu vou utilizar? Quais materiais que eu vou escolher para construir essa estação? O que eu vou fazer com o resíduo gerado lá? E foi inacreditável ver aquele grupo de especialistas pensando em algo assim extraordinário para ser construído. E, em compensação, a gente não consegue aplicar todo esse conhecimento onde a gente vive, né? E eu acho que a relação que a gente tem, tanto com o consumo, como a forma que os produtos são projetados, geram diversos impactos, e é aí que a gente começa essa história, né, de resíduos. Então, hoje, a gente já perdeu 80% da vegetação nativa. Acho que isso é um reflexo da forma como a indústria se relaciona, né, com a matéria-prima, né? Então, muito imediatismo e visando lucro sem pensar, de fato, na sustentabilidade desses recursos. Metade da população mundial possui a mesma riqueza que os 8 maiores bilionários, então, acho que esse é um outro fato extremamente importante para conduzir aqui a nossa discussão. E a gente gera, no Brasil, 78 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. De fato, fica difícil da gente imaginar o que seria isso, mas realmente é um volume muito alto. E, desse total, no máximo, entre 5% a 7%, de fato, está sendo reciclado. Então, acho que a fala do Roberto é super inspiradora e faz com que a gente repense mesmo esse modelo. E o desafio é enorme, né? Então, como a gente faz com que esse ponteiro desses 5% comece a aumentar cada vez mais, beneficiando a cadeia como um todo? E aí, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente refletir sobre a mudança de cenário, né? Então, como que tudo isso aconteceu? Como a gente se relacionava antigamente com a forma que a gente consumia, né? Então, essa imagem retrata ali a época das nossas avós e bisavós. Então, os supermercados e as mercearias, como vocês podem ver nessa imagem, você vê praticamente embalagens de metal, de vidro, de papel. E, com o passar do tempo, a gente, obviamente, teve diversos avanços, diversas descobertas, e uma delas é o plástico. Então, hoje, essa é a imagem que a gente se depara quando a gente vai no supermercado. Prioritariamente, as embalagens são de plástico. E acho que é importante ressaltar, né, a importância desse material, tanto para redução de perda de alimento, né, em toda a cadeia de distribuição, mas, em compensação, a gente não evoluiu na medida necessária para conseguir entender qual que é o destino desse resíduo e o que a gente faz com tudo isso, né? E aí são outras diversos fatores que vão agravando tudo isso. Então, nessa nova era do imediatismo e da praticidade, a gente vem criando necessidades. Então, até tinha uma outra imagem que eu queria trazer. Até nas feiras de rua, a gente já vê todos os alimentos embalados num saquinho plástico. Então, quando foi que a gente precisou disso, né? Quando foi criada essa necessidade?
Então, antes a gente podia parar o nosso tempo e selecionar o nosso alimento, e hoje não. Ele tem que vir o mais pronto possível, né? Isso, obviamente, vai acarretar em diversas consequências. E a gente chegou no absurdo de embalar um coco. Eu gosto de trazer essa imagem porque realmente é um absurdo, né? O coco ele tem ali uma casca extremamente rígida, ele não precisa de proteção alguma, mas a gente vai lá e coloca um plastiquinho em cima do coco, né? E todo esse impacto, todas essas decisões e essas escolhas geram um impacto em diversas áreas, né? Então, no ar, quando a gente aterra um resíduo, a gente emite um gás. Na terra, obviamente, a gente tem situações como lixões, então é bastante visível. E a gente tem um impacto na água, que eu acho que é um tema que está muito em alta, todo mundo já deve ter visto uma série de notícias falando sobre tudo isso, mas eu acho que é importante a gente reforçar mais um pouco sobre todo esse impacto. Então, trazendo agora uma luz, né, nesse tema, essa imagem demonstra as 5 principais concentrações de plástico nos oceanos. A gente costuma falar que são os ralos, né? Então, todo resíduo que a gente destina de forma inadequada, né, e não se responsabiliza por ele, pode cair nessas zonas, né, de concentrações. E aí tem diversos impactos. Um deles é a questão do microplástico. Então, essas embalagens elas vão se fragmentando em pequenos pedaços. E o que acontece é que os animais eles acabam se alimentando desses pequenos fragmentos, né? Ele não consegue identificar o que é de fato alimento e o que é plástico. E acontece esse fenômeno que então os animais acabam morrendo de inanição. Ou seja, ele ingere esses pequenos fragmentos, achando que é alimento, a barriga fica cheia, porque ele não consegue tirar isso dele. Então, ele morre de fome, mas com a barriga cheia. Basicamente, se a gente trazer uma analogia, é isso que acontece. E aí já foi até falado, eu acho que fica um pouco repetitivo, mas se todo mundo está trazendo esses fatos, eu acho que é porque, de fato, é muito relevante, né? Então, tem um estudo da Ellen MacArthur Foundation, inclusive, acho que quem veio ontem, a Luísa, fez uma fala sobre economia circular, e esse é um estudo dessa fundação, né, que hoje a gente já tem 1 tonelada de plástico para cada 3 toneladas de peixe. E se a gente continuar consumindo e produzindo da forma como a gente faz hoje, a tendência é que a gente tenha 1 tonelada de plástico para cada 1 tonelada de peixe. E isso tem diversos impactos que a gente não pode nem imaginar, né? Como, por exemplo, o fim de toda a biodiversidade marinha. E isso vai impactar nas nossas vidas também. E, na verdade, ela já vem impactando, né? Mas o plástico ele está presente não só nas embalagens, né? Eu trouxe um pouco dessa discussão sobre alimentação, mas o plástico está presente em muitos aspectos das nossas vidas, inclusive nas nossas roupas. Hoje, poucas roupas não contêm fios de plástico. Inclusive, grande parte, né, da venda de PET é para a indústria têxtil. Então, as nossas roupas vêm cada vez mais com fios de plástico. E, quando a gente lava um casaco de poliéster, ele pode soltar até 1 milhão de fibras, né, ao ser lavado. Então, acho que esse impacto, sim, está muito próximo da nossa realidade. Tanto é que já foi publicado, no ano passado, um estudo pela Folha de São Paulo, onde foi feita uma pesquisa em algumas amostras de água e, inclusive, em algumas águas engarrafadas já contém microplástico. Então, sim, a gente está se alimentando disso. A gente teve aqui alguns exemplos, né, falando sobre, obviamente, o peixe, mas, na verdade, ele está muito próximo mesmo, né, do nosso dia a dia. E aí vem cada vez mais estudos reforçando todo esse impacto. Acho que vai ter sempre ali algumas pessoas que vão falar, não, mas, na verdade, não é bem assim, será que isso é realmente verdade? Né? Então, acho que tem aí uma série de comprovações que falam de todo o prejuízo que a gente vai vivenciar e já está vivenciando em relação a isso. E acho que, para a gente começar a entender o nosso papel, né, como ator de mudança e como a gente pode transformar esse cenário, eu queria trazer essa reflexão sobre essas nomenclaturas, né? A diferenciação entre o que é reciclável e o que está sendo reciclado. Então, hoje em dia, 90% das embalagens, aproximadamente, tem tecnologia para ser reciclada.
mas ela, de fato, está sendo reciclada, né? Então, assim, tem uma série de fatores que dificultam ou facilitam o processo de reciclagem. Então, um deles é que, hoje em dia, a indústria ela vem complexificando cada vez mais as suas embalagens. E aí, por diversos fatores, para reduzir custo, para aumentar o shelf life, né? Então, a gente tem aí diversos fatores, mas quanto mais complexa a embalagem, mais difícil ela é de ser reciclada, né? Então, quando você mistura uma embalagem de plástico com alumínio, com papel, para você reciclar, você vai ter que separar cada um desses componentes. Roberto pode aí confirmar a dificuldade que a gente vem encontrando cada vez mais. Então, acho que na hora de a gente consumir, e com certeza cada um de vocês tem aqui um voto no momento da compra, é saber o que você está comprando, né? Acho que é super importante a gente pensar sobre o conteúdo, sobre a qualidade, né? Quando a gente fala sobre alimento, mas qual a embalagem que vem esse alimento? Será que, se a população começar a escolher um produto pela embalagem em detrimento do outro, a indústria não vai também se adaptar a essa necessidade do consumidor? Com certeza, sim, né? Então, acho que tem aí uma oportunidade muito grande de a gente pensar sobre isso. E 4 milhões de toneladas de plástico são utilizadas somente uma vez. Então, assim, esse é um outro ponto que é super relevante. O plástico ele tem uma durabilidade muito alta. Então, faz sentido a gente aplicar o plástico em alguns produtos onde você ingere em 1 minuto, em 1 hora? Né? Será que precisa realmente de uma embalagem tão durável? Acho que tem aí uma importância enorme de aplicação do plástico, mas a gente precisa rever, né, essas escolhas. Mas o que eu queria deixar muito claro é que eu não sou uma ativista contra o plástico, muito pelo contrário, o plástico ele tem a sua importância, como eu comentei no início. A gente não pode deixar, a gente nunca vai deixar de usar o plástico, a verdade é essa. Ele foi uma invenção que ela é extremamente necessária, mas eu acho que tem, sim, uma necessidade da indústria, né, do setor empresarial, de repensar suas escolhas, né, e garantir que o produto que chega até as nossas mãos tenha o menor impacto possível. Mas não adianta todas as empresas modificarem todas as suas embalagens se cada um de vocês, como consumidor, não fizer a sua parte. Né? Então, assim, o plástico não tem perna, ele não cai sozinho no oceano. Então, tem, sim, um papel fundamental de cada um de vocês para fazer com que isso mude, né? Então, acho que a minha provocação é que a gente tenha autorresponsabilidade e saber que cada ação de cada um de vocês pode mudar esse cenário. E aí, voltando um pouco, é aí que surge a Triciclos, né? Acho que eu quis falar bastante desse contexto, mas a Triciclos nasce diante de todo esse desafio. E a gente sempre trabalha diante desse conceito de que o lixo é um erro de design, ou seja, ele pode ser corrigido, e a gente vem trabalhando muito com toda essa cadeia, né, de produção e consumo para mudar esse cenário. Acho que tem uma necessidade de transição, que hoje a gente vive, né, essa economia linear de produção, consumo e descarte, né? Então, consome e joga fora. E eu acho que eu super compartilho da fala que não tem o fora, né? Na verdade, você está jogando, está dentro, a gente está tudo aqui no mesmo espaço. Então, a gente precisa fazer essa transição dessa economia linear para a economia circular, que é você fazer com que esse material, esse resíduo, volte para o mesmo ciclo e para a cadeia, né? Então, acho que esse é o nosso grande papel dentro da sociedade, né? A Triciclos vem batalhando para fazer as empresas mudarem seu modelo de negócio, alterarem as suas embalagens, né? Para fazer com que chegue para a gente de uma forma cada vez mais eficiente. E aí, assim, no meio disso tudo, né, acho que tem, como eu comentei, tem sim um papel da indústria, né, de fazer a sua parte, mas eu queria deixar algumas dicas. Talvez vocês devem estar pensando, não, mas essa fala não é para mim. Eu já ando na ciclofaixa, uso minha bicicleta, né, tenho minha garrafinha de água, mas essa fala é para todo mundo, né? Essa fala é para mim também. Porque todo dia a gente tem ali um voto nas mãos de decidir o que a gente vai consumir. Então, primeiro, recuse o que não é necessário, né? Então, recuse as sacolas, recuse as garrafinhas, os copos descartáveis, os canudos e as embalagens para viagem. Esse é um tema que sempre me assusta muito, né?
esse boom de delivery, de a gente ter essa praticidade de comer em casa, gera um impacto enorme, né? Acho que não sei se todo mundo aqui já se deparou, mas, meu Deus, eu só queria um poke, uma comida, o que seja, né? E, com isso, eu gero esse resíduo imenso, né? Então, acho que a gente sempre tem esse poder de refletir sobre o que a gente escolhe, né? Então, sim, às vezes a gente vai optar pela praticidade, mas então saiba que essa escolha vai gerar um impacto. Uma outra dica é que todos os resíduos que têm menos de 7 centímetros, ele tem uma baixa probabilidade de ser reciclado. Então, hoje, o sistema de coleta e triagem, isso vai se perder em uma hora ou outra, né? São pequenos materiais. Então, além de todo o impacto que isso pode gerar, quando a gente fala de oceanos, isso, com certeza, vai se perder. Então, é importante a gente repensar sobre as necessidades que a gente tem, né? E, principalmente, aqueles materiais onde a gente consome em segundos, né? Hachos flexíveis, esses pequenos materiais, será que realmente a gente precisa, né? Acho que tem uma oportunidade de a gente repensar. E visite uma cooperativa. A Triciclos não tem como atuar sem as cooperativas. Então, todo o trabalho que a gente faz com a indústria é sempre em conjunto com a cooperativa, porque é ela quem vai dizer o que é necessário para ela. Então, quando a gente faz um projeto de uma lógica de alterar uma embalagem, quem tem que ser ouvido é a cooperativa. São eles que estão diariamente mexendo no nosso resíduo, que muitas vezes a gente não dá a mínima, né, não dá a menor importância. São eles que estão diariamente ali, mexendo, separando. Então, acho que é super relevante a gente trazer elas como protagonistas dessa história. E visite uma cooperativa. Isso pode mudar totalmente a sua relação com o seu resíduo. E, com certeza, aprender muito sobre tudo isso. E eu acho que eu reforço a fala do Roberto, que sempre que você se deparar com o seu resíduo, lembre que tem pessoas por trás disso. Então, não vou lavar esse potinho de iogurte porque vou consumir água. Mas vai ter uma pessoa que vai estar mexendo nessa embalagem. Ela precisa mexer numa embalagem cheia de sujeira? Então, acho que, mais do que impacto ambiental, a gente está falando de impacto social. Então, acho que essa é uma das principais pontos que eu queria que vocês levassem para casa. E, por fim, se a gente tem tantos recursos para projetar uma vida em Marte, com certeza a gente tem capacidade de reinventar a nossa vida aqui. Então, convido todos vocês a repensar cada dia as suas escolhas. E, começando aqui pelo evento, utilizem as canecas que vocês ganharam, né? Acho que a gente pode começar com pequenas atitudes. Muito obrigada.